Fala galera, tudo certo? Danilo aqui direto de Melbourne, na Collins Street, na rua da West One Melbourne. Eu tô aqui com o Heron da Cruz. Chega aí, Heron. Beleza, meu brother? Beleza, Danilo? Tudo bem? Tudo certo? E o Heron vai contar um pouquinho da história dele pra gente e espero que a história dele inspire vocês aí. Vamos nessa, Heron? Vamos embora. Então vamos nessa. Vamos dar um rolê por Melbourne. Então vamos dar um rolê. Você falou que a gente estava aqui na Oscar Freire de Melbourne, é isso? Essa é a rua de Melbourne mais famosa pelas lojas, né? É como a Oscar Freire. Então tem Louis Vuitton, Chanel, onde o pessoal que tem muito dinheiro gosta de vir para gastar. A gente só passeia aqui, A gente né? só passeia, só olha. Heron, e... Bom, nosso bate-papo aqui, a gente quer conhecer um pouco a sua história. Então eu queria que você começasse falando um pouco da tua história no Brasil. Antes de vir para cá, qual a sua formação, de onde você vem, o que você fazia lá no Brasil. Certo. E aproveitar e dizer que você vai ser nosso guia hoje aqui, hein? Sem problema. Você vai direcionando a gente aqui, falando onde a gente está. Tudo certo, tá bom. Então vamos lá. Bom, eu sou formado em administração pela Unip, né? São Paulo. Sou da Zona Sul, Interlagos. Galera de Interlagos. Opa! Quando eu tinha acabado de me formar, queria aprender inglês, sempre fui preguiçoso para fazer inglês em escola. Fui atrás de um intercâmbio, fui indicado por um amigo para uma agência chamada Ozzy, né? Aqui à esquerda, vamos virar aqui à esquerda, aqui é Elizabeth Street. Essa daqui então vamos lá. é uma rua de tram, ela sobe para uns shoppings, é no centro da cidade, tem loja de tudo, loja de eletrônico, loja de itens de cozinha. Legal. Bom, voltando, e decidi vir para Melbourne porque eu falei, eu preciso de um desafio, para poder aprender inglês, eu só vou conseguir aprender se eu for para uma situação que eu não tenho opção. Eu sou forçado a aprender. E aí eu fechei o meu intercâmbio para Melbourne, né? Eu não falava nada. Eu não acho que sabia 2 palavras em inglês. Era isso. Basicamente foi isso. Abandonei emprego, tudo, e vim com o plano de ficar 6 meses aqui, né? Na Austrália. E foi basicamente isso, entendeu? E você trabalhava com o que lá no Brasil? Eu era analista de estoque de uma rede de supermercados grande. Entendi. Né? Era uma multinacional, tinha um trabalho razoável, mas 23 anos, muita coragem Com e vamos jogar tudo pro alto. E a ideia então era vir para passar 6 meses? 6 meses, era o que todo mundo falava que era o suficiente para aprender um bom inglês e poder voltar pro Brasil e conseguir uma oportunidade melhor. Entendi. E esse planejamento, como foi o planejamento? Foi suave? Como... Foi meio corrido, né? Porque 23 anos eu era muito jovem, então a gente não planeja muito, a gente decide as coisas. Eu vendi meu carro, fui juntando dinheiro, fui na agência, aí me passaram tudo que eu precisava, comecei a correr atrás da documentação. Mas assim, o processo foi todo feito mais ou menos em torno de, eu diria, 3, 4 meses. Tá. Foi o que foi feito na época. E você chegou na Austrália no dia 15... Não, nessa época eu cheguei no dia 13 de novembro de 13 2009. de novembro de 2009. Tá. Foi a primeira vez. Aqui em Melbourne? Isso, aqui em Melbourne. Aqui em Melbourne. E você veio estudar onde? Eu vim estudar numa escola chamada Gills, né? Tinham bastante brasileiros, mas a escola era imensa. Sim. Eram 6 andares aqui em Melbourne. Não existe mais até. Não existe mais. Isso. Né? E as coisas como funcionam na Austrália, a gente vê a diferença. A escola na época foi bankruptcy, faliu. O governo imediatamente me mandou para uma outra escola. Sim. E eu dei sorte porque eu fui para uma escola excelente, eu fui para Hawthorne, né? Que irado. Que é da Melbourne Uni. Sim. Então, não é na cidade, mas é 10 minutos de trem. Que é uma escola muito boa. É uma escola excelente, estrutura maravilhosa. Eu fiquei chocado quando cheguei na escola. E até aproveitando, falando disso, Heron, essa tua chegada, a diferença da tua realidade que você tinha no Brasil para o que você encontrou aqui. Como foi na tua cabeça ver tudo isso? Como foi isso? Olha, eu cheguei uma semana antes de começar minhas aulas, então eu ficava andando nessa mesma Elizabeth Street que nós estamos andando aqui, né? Eu ficava andando e olhando tudo, olhando a cidade, olhando as coisas, olhando as pessoas. E eu me apaixonei. Com 2 semanas eu não queria mais voltar pro Brasil. Falei, vou fazer o que no Brasil, minha gente? O que você gostou daqui? Organizar. Vamos atravessar, Tá. A gente vai passar por debaixo da estação, aí vamos estar do outro lado do rio. Olha, tudo limpo, organizado, as pessoas são mais educadas,
nada contra o brasileiro. O brasileiro é um povo, a gente tem um coração muito grande, a gente é muito quente. Mas infelizmente as coisas no Brasil não são como deveriam ser. E aqui você vê um lugar que tudo funciona, as regras são seguidas. E eu me apaixonei na época, 23 anos, eu me apaixonei pelas motos, pelos carros. Eu olhava os carros 6 cilindros, as motos esportivas, falava, eu vou ter uma, eu vou ter que morar aqui pro resto da minha vida. Verdade. E foi... Carrão pra acelerar. Acabou de passar um Porsche, uma Mercedes. Então assim, foi aquilo. Então eu me apaixonei. Eu me apaixonei por uma coisa que era completamente diferente da nossa realidade, né? Você chega e a diferença é grande, sabe? Você vê tudo limpo, tudo organizado, transporte público de qualidade. Então, é um choque muito grande. Porque eu lembro, na época de faculdade, eu ia pendurado na porta do ônibus. Sim. Entendeu? Sim. E hoje, a gente vai ali um pouquinho para a esquerda. Segurança. Hoje, segurança. Aqui, você vê as casas não é tudo cadeado, é portão pequeno. Sim. Sabe? As pessoas andam mais... Vê uma pessoa mexendo no celular e no computador dentro de um trem. Sim. Sabe? Então, assim, é algo chocante. Você vê como... as coisas são ordenadas e tudo bem certinho. Entra no tram, né? Ontem eu entrei no tram, passo o mic lá, passa na hora de entrar, passa na hora de sair, tranquilo. E assim, lógico, tem fiscal, então se você tenta não claro. pagar, vai ter o fiscal. Mas, e assim, é uma coisa bem diferente. Lógico, é um pouco de choque, porque você não fala nada do idioma, então você não consegue entender muita coisa, pelo menos no início, né? Mas você vê que como as coisas funcionam, centro de informação em toda a cidade, sabe? É diferente. Não tem, assim, é muito... você vê que como é uma coisa organizada e como as coisas são melhores para os próprios habitantes da cidade, né? Certeza. Não é à toa que Melbourne foi eleito, acho que 5 vezes... 5 ou 6 vezes a melhor cidade do mundo. É verdade, é verdade. E na tua chegada aqui, como foi a sua adaptação? Como foi a escola, conseguir emprego, mudar de acomodação, que a gente muda muito de acomodação aqui, né? Sim, nossa, com certeza. Muito, nossa, eu não sei quantas vezes eu mudei de acomodação aqui. Eu já mudei umas 12 vezes, pelo menos. Exato. Como que foi esse processo todo? Olha, a primeira instância, eu vim com a faca no dente para poder me virar, né? Então... Legal. Qualquer coisa que aparecia, eu escolhi... Eu tinha um amigo que morava em Brisbane, mas eu escolhi Melbourne porque eu queria o desafio de não ter nenhum conhecido na cidade que eu conhece. E por que Melbourne? Porque era é a cidade australiana que lembra mais a Europa. Ah, ok. Certo? Tá. Então, eu vim aqui com o propósito de aprender inglês, direita. Vamos aqui, pra lá? Por baixo, por cima? Vamos por cima, passar pela ponte, atravessamos. Eu vim aqui com o propósito de aprender inglês, então eu não queria farra, né? Todo mundo falava que algumas outras cidades é um pouco mais relax, porque tem surfing e tudo mais, e Melbourne é a cidade do emprego, era isso que eles falavam. Quando eu fui na agência e perguntei, eu falei, eu preciso de emprego, né? Porque, infelizmente, minhas condições financeiras da minha família no Brasil não são as melhores, então eles não poderiam me bancar aqui. Sim. Lógico. Tinha que se virar. A gente tem a nossa limitação de trabalho aqui, mas mesmo com as 20 horas você consegue se bancar, pelo menos. Então essa era a meta. Então quando eu cheguei aqui, eu dei sorte, fiz vários amigos na escola, e eu comecei a trabalhar num restaurante brasileiro. Ah, que legal. Que é o que eu trabalho até hoje, né? É mesmo? É o mesmo. Ah, que é o legal. mesmo. E eu fui lá para trabalhar, me pediram para limpar uma mesa, eu limpei a mesa e a parede junto. Um braço entregava a mesa e a outra a parede. E foi. As pessoas veem que você trabalha bem, que você é dedicado. Vamos parar. Aqui é bom dar uma paradinha, só para mostrar um pouco da Melbourne. Vamos mostrar aqui, ó. Esse aqui é o rio, é o Yarra River, é o rio que corta a cidade, né? Para os amantes do tênis, é o rio que no último Australia Open que o André Agassi ganhou, ele pulou dentro, certo? Aí você consegue ver o MCG, que é o Melbourne Cricket Ground, o maior estádio que tem em Melbourne, né? Onde acontecem jogos de cricket, footy, shows, né? E pro outro lado, né? Você vai para Docklands, onde você tem toda a parte de um porto pequeno, né? Então aqui é o coração de Melbourne, irado. Onde tem o rio. Show. Show de bola. Aí você estava falando, aí bom, conseguiu o teu emprego? Consegui o primeiro emprego, aí as próprias pessoas... Isso quanto tempo de Melbourne? Quanto tempo de Austrália? Uma semana. Uma semaninha? Uma semaninha. Não falava nem inglês? Nada. Nada de inglês, nada. Era só yes e no. Yes e no, não entendia nada. Aí eu aprendi show me,
quando a pessoa me falava alguma coisa, eu falava show me, e aí eles mostravam pra mim o que era pra fazer. Me mostra aí. E aí eu ia lá e fazia. Boa, né? boa. Pô, isso é tão importante escutar você falar, Elon, porque é uma coisa que a gente fala muito, que ajuda muito essa fome de ir lá e de fazer acontecer, sabe? Com certeza. Não é verdade? De ir lá e de falar, meu, não vou, vamos embora, vamos fazer acontecer, não importa se eu falo inglês, porque muita gente fala, pô, mas eu não falo inglês, mas eu não sei isso, não sei aquilo, nunca trabalhei em restaurante. Mas se você se apega a isso, você não faz nada. Ah, lógico. Assim, eu tenho um time que trabalha pra mim, né? Eu trabalho com mais de 15 pessoas, certo? São meus staffs, né? Os meus funcionários. E eu falo, recentemente eu contratei staffs que não falam inglês, porque o cara vem com a vontade de trabalhar. Sim, com certeza. E eu sei que ele vai desenvolver, ele vai aprender o inglês com o tempo. Porque é só uma questão de tempo e paciência. Mas se ele não tiver a oportunidade de mostrar o trabalho dele, então mostrar que ele veio aqui para poder trabalhar, porque ele quer desenvolver a vida dele, fica difícil. E aí você acaba dando opção para alguém que já fala inglês, mas que não está afim de trabalhar. É verdade. Então, assim, é muito lógico, eu não posso colocar o cara que não fala inglês numa posição que ele vai ter que exercer falar o inglês, né? Claro. Mas se você tem vontade de trabalhar, se você tem vontade de crescer, é só você demonstrar isso. Isso não é barreira, não. Pelo contrário. E foi. E as pessoas vinham trabalhando e eu não precisava. Eu vou falar, eu nunca, aqui na Austrália, dos empregos todos que eu tive, eu nunca fui lá, teve que implorar ou mandar currículo. Não, as pessoas me indicavam, porque viam que eu queria trabalhar. Legal. Então eu chegava e perguntava, no seu trabalho tá precisando, né? Tá precisando. Aí chegava, não, vou falar pra você fazer um trial. Eu ia fazer um trial, eu chegava lá, chegava bem disposto, né? Tomava já um Red Bull pra chegar lá acordado. O Léo falava, não, quero você. E sempre foi assim. Boa. E hoje com o meu staff é a mesma coisa. Eu treino eles para eles trabalharem rápido, eficientes e eu não prendo ninguém. Porque é lógico, no meu trabalho é hospitality. Hospitality tem oscilação. Então tem semana que tem mais trabalho, tem semana que tem menos. Então sempre é aquilo, né? A gente tem que ficar revezando e eu tento revezar. Claro. E eles conseguem outras oportunidades. Eu falo para eles, vão porque vocês precisam trabalhar lá fora. Vocês precisam ver também em outros lugares. Não é só ficar trabalhando aqui comigo que sou brasileiro, né? Legal. Mas o meu time hoje é 100% brasileiro. Pô, que legal. Eu só trabalho com brasileiro. A gente vai chegar nisso. E aí, me conta você, porque você vai contar um pouquinho que você voltou pro Brasil, né? Isso. Me conta então, você chegou, foi desenvolver o teu inglês. Como foi o processo de desenvolvimento do teu inglês? Eu cheguei no nível elementary. Ou seja, nada, básico do básico. do básico, né? E eu terminei, foi 5 meses de inglês e 1 mês de férias. Quando eu terminei o meu 5º mês, eu terminei no Upper Intermediate, no Academic Upper Intermediate. Já evoluiu bastante. Né? Então eu consegui a minha primeira renovação não foi para mais inglês, que eu achava que eu já estava com uma parceira, que era australiana. Então eu já praticava meu inglês com ela. Então falei, o foco agora é tentar me manter, estabelecer para ver o que eu vou fazer na minha vida. Legal. Né? Então eu renovei para um curso de business, que era da área que eu já tinha estudado no Brasil. Então seria mais para poder entender termos, do qual eu não tinha conhecimento da minha área, porque o meu sonho era voltar para minha área. Né? E eu renovei meu primeiro visto. Passou, terminei o curso, né? Foram acho que 9 meses ou 8 meses, algo assim. E aí eu apliquei para o visto de partner, né? Porque ela era australiana, para ficar aqui definitivamente. Né? Porém, e aí o que aconteceu aí? Porém, né, nem tudo é mar e rosas. O relacionamento entrou em crise e a gente terminou. Faltavam 4 meses para eu conseguir minha residência na Austrália. E aí o que aconteceu? Quando terminou, o que aconteceu? Eu recebi a carta da imigração para deixar o país em 28 dias. Eita, não é uma carta que você quer receber, né? Não, é bem... Foi uma parte da minha vida assim que o mundo desabou. Você ter que sair do lugar que você gosta de estar, que você quer estar, é horrível. Assim, eu fiquei frustrado, mas não tinha o que fazer, é lei, você tem que ir, mas você não quer ir, entendeu? E você sabe que a sua vida é ali, mas voltei pro Brasil, né? Voltei pro Brasil, voltei meio que quebrado, né? Porque conforme acabou o relacionamento, meio que eu perdi tudo. Porque você tinha aberto uma empresa aqui. Eu tinha uma empresa. Tava bem, tava trabalhando. Nessa época eu já trabalhava com a minha empresa, era uma empresa de entregas e mudança, né? Porque aqui as pessoas mudam, como a gente começou, né? Exato. Quantas vezes você já mudou aqui? Maria, né? muitas. Então eu pensei, pô, esse aí é um leque que é um business que dá para ganhar dinheiro.
E eu tive que vender tudo porque estava tudo no nome dela, né? E a gente se desfez de tudo. Bom, resumindo, voltei pro Brasil. Isso depois de 3 anos e pouco? 3 anos e meio. 3 anos e meio. Então isso foi 2013? Foi no meio de 2013. Tá. Eu saí da Austrália no dia 15 de maio de 2013. Depois a gente chega nessa data aí, 15 de maio de 2013. Aí você voltou pro Brasil. E aí, como foi esse regresso ao Brasil? O que você foi fazer lá? Se eu falar, pelo menos o início foi terrível. Foi assim, um choque muito grande. Você sai de um lugar que tudo funciona, que, por exemplo, está marcado que o trem vai vir tal hora e o trem vem tal hora. Que você, tudo é respeitado, o sistema é respeitado, para um lugar que é uma bagunça. Sem contar o trânsito. Bom, São Paulo é muito grande, então o trânsito, né? Sim, foi bem frustrante. Eu lembro que todo dia eu acordava e eu reclamava para minha família, né? Para minha mãe falava, você tem que voltar para a Austrália, né, filho? Porque você não vai conseguir se adaptar aqui. E eu cheguei a olhar, fazer pesquisa, né, para ver quanto tempo demora a readaptação com o Brasil. Sim. Né? E falava de em torno de 1 ano, né? Eu falava, meu Deus, passou 1 ano e eu continuava do mesmo jeito, com aquele sonho de voltar para a Austrália. Então quando eu voltei... Então você manteve esse sonho. Quando você voltou ao Brasil, o teu objetivo era voltar para a Austrália? Era voltar para a Austrália. Desde o momento que eu pisei no Brasil, né? Meus amigos não entendiam. Sei. Eles não conseguiam compreender. Eles achavam, falavam, mas Verão, você tá de frescura, né? Eu falava, cara, não me agrega nada estar aqui no Brasil, eu quero morar lá. Lá é um estilo de vida que eu gosto. É um estilo de vida corrido? É, mas tem segurança. O fato de você poder andar 3 horas da manhã na rua sem medo, lógico, né? Depende dos lugares, tem tudo isso também. É uma cidade grande. Ainda mais uma cidade grande. É uma cidade grande, claro. Mas mesmo assim, não se compara, sabe? De não ter medo de alguém colocar um revólver na sua cabeça para poder levar seu celular, você entendeu? Então assim... O choque foi bem grande e a minha meta desde o momento que eu cheguei no Brasil vou voltar para a Austrália. E o que você fez para voltar para a Austrália? Quanto tempo levou? Bom, eu não tinha dinheiro, então a primeira coisa foi procurar um emprego no Brasil, né? Incrivelmente eu voltei ganhando menos. Falando 3 idiomas, eu voltei ganhando menos do que eu ganhava quando eu saí do Brasil com 23 anos. Sim. Muito mais experiente. Porém, eu consegui ir galgando, fui melhorando minha posição no trabalho. 3 idiomas porque você não aprendeu só inglês aqui? Não, aqui tem muito colombiano, gente. Tem muito chileno, você aprende espanhol também. Sim. Você entendeu? Então, quando eu estava lá no Brasil, eu apliquei meu passaporte português, porque eu sei que é um pouco mais fácil, né? Porque é um passaporte europeu. E na época do Copa do Mundo eu já estava preparado para voltar para a Austrália. Porém, na empresa que eu trabalhava me pediram para ficar até pós-Copa, porque eles teriam um movimento muito absurdo, e eles precisavam de mim, pediram minha ajuda. Eu falei, não, então eu fico até pós-Copa. Acabou a Copa do Mundo, tirei férias. Quando eu voltei da férias, comecei meu processo. Fui na West One, né? Porque aqui eu já conhecia todo mundo da West One aqui. A West One me deu um amplo suporte na época, na minha volta para o Brasil, porque foi um momento muito difícil. Então, isso é a diferença, eu diria, porque... Eles tratam todo mundo com muito carinho. Então, se você não tem lugar para estar, você sabe que você pode ir ali na Collins, entendeu? No 11º andar. Falar com a galerinha lá. Falar com a galera, eles sempre vão te dar o suporte. Legal. E eles me deram o suporte. Eu fui atrás deles, porque eu já tinha contato pelo Facebook. Eles me mandaram ir na filial de São Paulo. Fui lá, resolvi... O aquário. Aqui é o aquário de Melbourne. Que todo mundo fala, né? Que tem a disputa entre Melbourne e Sydney. É igual São Paulo e Rio. Olha lá. De qual é o melhor aquário. Legal. Fala, desculpa te interromper. E aí fiz todo o meu processo. Tudo. Levou quanto tempo, Heron? Desde que você voltou lá, dia 15 de maio de 2013, é isso? Isso. Para eu ter meu visto aprovado, foram 20 meses. 20 meses total. Desde que você chegou? Que o meu visto foi aprovado, mas eu só tinha marcado para maio, né? Então, eu comecei o processo em fevereiro, no Brasil. Eu acho que para fevereiro, março, em abril já estava tudo certo. Não, março já estava tudo certo para eu voltar. Em maio? Em maio. E que dia que você chegou de volta pela 15 de maio. Mesmo dia que eu deixei a Austrália, Você vê como são as coisas, né, velho? E eu lembro até hoje, os meus mesmos amigos que eu morava aqui, quando eu fui embora, né? Foram me buscar. A minha amiga foi me buscar no aeroporto, depois eu cheguei em casa, na mesma casa a última casa que eu morei aqui, eles estavam lá me esperando com uma cerveja gelada e falou, vamos comemorar que você voltou. E ninguém acreditava que eu voltaria, né? Irado. Porque a volta realmente é bem difícil. Você vem uma vez, fica, né? Mas nada é impossível. Claro, se você tem força de vontade e garra,
Sem dúvida. Então você consegue voltar. Sem dúvida. E aqui, ó, aqui é um lugar legal pra gente falar. Isso aqui é o cassino. Ah, tá. É o cassino. Irado. Aí você voltou, 15 de maio de 2015. E 15. Você voltou. E aí essa tua volta como que foi? Você veio estudar de novo? Eu vim estudar de novo, tá. mas não inglês, porque eu já falava inglês, então eu vim estudar um curso mais avançado de business. Tá. E, lógico, nas primeiras 2 semanas são preocupantes, você fica, de novo, preocupado em arrumar emprego. Sim, né? Mas foi muito rápido, tem que pagar a conta, a conta não para. Verdade. Mas foi muito rápido. As primeiras 2 semanas um pouco mais devagar para conseguir os empregos. Consegui o primeiro emprego, consegui o segundo, daqui a pouco eu já estava oferecendo os empregos que eu tinha para outros brasileiros. Sim. Aí vai. Já estava apostando. E Sim. foi assim que eu conheci um dos meus melhores amigos aqui, o nome dele é Felipe, é cliente da West One. Eu tinha pegado um trabalho... Manda um abraço aí pra ele, né, velho? Felipão, Estela, um abraço pra você, meu velho. Tá? Ele tá em Melbourne. Ah, ele tá aqui? Ele faz commercial cookering, ele quer ficar. Legal. E foi. E aí eu consegui um outro emprego e fui trabalhando. E você vai trabalhando e vai fluindo. Legal. Até que me ofereceram um outro emprego, no meu primeiro emprego. No primeiro emprego. Que eles estavam Restaurante brasileiro. Restaurante brasileiro. Eles Sim. estavam abrindo a parte de food trucks e street food Ok. em Melbourne. E me ofereceram para coordenar toda a operação de street food. Que legal, velho. E eu fui ver o que era, falei, não, tudo bem, eu quero. E aí eu peguei o sponsor, que é o visto de trabalho. Que irado. E esse trampo de food truck e tal, aonde que você faz? É itinerante? Então, são vários lugares pela cidade. Então a gente já rodou Melbourne inteira, a gente já foi até para o interior. Nós cobrimos também alguns festivais que são bem longe, 250 quilômetros de Melbourne. Festivais musicais, né, grandes. Ok. Né, então... É um trailer? O que é? Nós temos... Começou com um caminhão quando eu entrei, mas hoje é um caminhão e um trailer. Legal. E ainda a gente faz a barraca, né? Caramba. Então, e quando eu comecei era só o caminhão, hoje a gente também faz festivais. Então, os 2 maiores festivais em Melbourne para brasileiro, somos nós que organizamos. Pô, que irado. O primeiro foi o ano passado, que foi da Independência. Sim. E o segundo vai ser agora o Carnaval. Sim. Então, que é no Victoria Market, que é um lugar, é o mercadão central de Melbourne. Então é um marco da cidade, onde a gente geralmente opera de final de semana. Legal. Com um dos caminhões. Mas, por exemplo, esse final de semana mesmo, que é o Australian Day na sexta-feira, estaremos em Frankston, que é bem longe, 60 quilômetros de Melbourne, mas ainda é Melbourne, né? É a parte mais afastada. E vai rodando. E você curte essa cidade? Essa cidade é maravilhosa. É assim, ó, você anda, você vê, olha, não tem como não gostar de Melbourne, é impossível. É demais. É o centro planejado. Tem os prédios, mas você também tem a parte da beleza natural. Uma cidade toda arborizada. Qualquer rua que você vai de Melbourne vão ter mais de 10 árvores. Isso no centro da cidade. Não, eu não sei, eu não conheço todas as cidades da Austrália. Eu conheço Sydney, né? Eu conheci a parte de Port Douglas e Cairns, Adelaide e Perth. Mas a minha querida é Melbourne. Melbourne está no coração. Melbourne, eu sou melbourniano. E é engraçado porque, sabe o que acontece? Eu acho que isso, né, lidando com muitos e muitos estudantes, as pessoas são apaixonadas pela cidade que eles chegaram. É sempre assim, cara. Se você chega em Adelaide, que você falou, Adelaide, Perth, Sydney, Cairns, não importa onde, você chega a ser apaixonado porque você chegou ali, não sabia muito da cidade, não sabia que era morar fora. Eu falo que, até hoje, a melhor parte pra mim, na minha vida de Melbourne, foi meu primeiro ano. Demais, né? Você conseguir ver, né? Você conseguir aprender o outro idioma e você ver a sua evolução e tudo como vai mudando na sua vida. E a pessoa que te muda, que o intercâmbio não te muda só pelo seu conhecimento de idioma, mas te muda como pessoa. Certeza, ele abre a sua cabeça. Com certeza. Você se torna uma pessoa diferente e uma pessoa melhor. Com certeza. Entendeu? É assim... mais resiliente, mais forte, mais preparado. Com certeza. É óbvio, tem gente que... Lógico, tem gente que vai vir, vai fazer o curso e vai voltar pro Brasil. Sim. E aí vai de pessoa para pessoa, claro, não é nem julgando. Cada um sabe o que quer, com certeza. Entendeu? Mas assim, pra mim, entendeu? Eu me apaixonei por Melbourne, vim a primeira vez, fiquei meus 3 anos aqui. Quando fui voltar, foram perguntar, você vai pra Melbourne de novo? Eu falei, eu vou pra Melbourne de novo. Mas por quê? Porque eu amo aquela cidade. Irado. Entendeu? E que bom poder escolher a cidade que você quer morar, né, velho? Lógico. Não é espetacular isso? Com certeza. Você poder escolher a cidade que você mora. Você luta, você batalha,
Mas no final das contas, você escolhe a cidade que você quer morar. Com certeza. Isso é muito bacana. E assim, eu poderia ter ido para Brisbane, para Sydney, são cidades maravilhosas. Eu não tem muita diferença, porque são cidades, todas elas estão nas 10 melhores cidades do mundo para se viver. Verdade. Então elas estão praticamente no mesmo nível. Mas eu tenho um carinho especial para o Melbourne, como eu tenho um amigo que voltou para Sydney. Sim. Entendeu? E ele tem um carinho por Sydney. Claro. E assim vai, mas é aquilo, a Austrália é a Austrália, né? É a terra... Eu diria que seria um Brasil que deu certo, sabe? A gente está na mesmas seasons do ano, entendeu? Faz frio, faz calor igual no Brasil, porque no sul do Brasil faz muito frio. Só que aqui é a terra da oportunidade. Né? Aqui, se você batalha, você chega em algum lugar com um pouco de mais facilidade, né? Verdade. E você está com o sponsor agora, logo vem residência, se Deus quiser. Quais são os planos para frente? Bom, mais um tempo no sponsor, vem a residência e eu pretendo abrir meu próprio business. Não sei no que ainda, estou analisando para fazer com calma. Legal. Mas eu quero ter meu próprio negócio. Com certeza vou empregar brasileiro. Legal. Né? Porque eu sei que brasileiro é bom de trabalho. Pode falar o que for, mas brasileiro é bom de trabalho. E vamos seguir na vida. Casar, ter filho. Casar, ter filho e ficar por aqui. E ficar por aqui. Entendi. Essa é a meta. Entendi. Então, que dica que você dá para essa galera que está pensando se vem, se não vem? Que dica que você dá para essa galera aí, de toda essa experiência que você teve, que está tendo ainda, são, né, desde a primeira vez que você chegou, são quase 10 anos de Austrália aí. Que dica que você dá para essa galera que está afim de vir? Olha, eu digo para você o seguinte, se você vir para ficar ou se você vir só para estudar o seu curso e voltar para o Brasil, a experiência vai ser uma experiência que você nunca vai ter na sua vida. Se você tiver a chance de fazer isso uma vez na sua vida, faça. Porque você não vai se arrepender, você vai ver como vai abrir a sua cabeça para o mundo. Como você vai olhar as coisas. É como se fosse uma coisa assim, as cores são de uma cor. Quando você faz um intercâmbio, você sai do seu habitat natural e você abre a mente, as cores mudam. Você vê o mundo de uma forma diferente. Verdade. Então assim, eu não acho que é nem pela perseguição do idioma, ou por uma vida melhor. Tem todos os seus motivos, mas eu acho que o intercâmbio te muda como pessoa. Verdade. Entendeu? E para melhor, hein? E para melhor. Consegue tirar de você a parte melhor de você. Entendeu? Então, é uma experiência de vida que não tem como descrever, só vivendo. Então, se você tem dúvida, arrisca, vai. Tenha força, viva a vida. Então, isso é viver a vida. Mudar, ver coisas diferentes, entendeu? E é uma experiência que não tem como comparar. É inigualável. Show de bola. Herãozão, meu brother. Obrigado, Dan. Primeiro, prazerzão. Prazer. Conhecer tua história, muito boa, muito inspiradora. E muita sorte, muito sucesso para você na sua caminhada aí de Austrália, de Melbourne. E espero que o Heron tenha inspirado vocês aí. Fica com a gente. Valeu. Obrigado, mais uma vez, Dan. Fica com Deus. Obrigado. Tudo de bom para você também, Dan. Valeu.